No dia 12 de janeiro, às 2h30 da manhã, 4 navios da Marinha dos Estados Unidos começaram a disparar mísseis de cruzeiro Tomahawk. O alvo deles era o território iemenita. Os mísseis deveriam atingir bases militares, depósitos de suprimento, posições de defesa aérea e centros de comunicações pertencentes aos militantes Houthis. Isto ocorreu em resposta aos ataques dos Houthis a navios mercantes, o que causou um bloqueio parcial do Estreito de Bab el-Mandeb, através do qual passa cerca de 12% do comércio mundial. Também houve um ataque aéreo com caças F-18 dos Estados Unidos operando a partir do porta-aviões USS Eisenhower. Também participaram da operação 4 caças britânicos Eurofighter Typhoon, que haviam decolado de uma base no Chipre algumas horas antes. Um total de cerca de 70 alvos, localizados em 28 locais diferentes no norte do Iêmen, foram atacados naquela noite. Pouco depois, a Casa Branca divulgou uma declaração especial do presidente Biden. Os ataques aéreos foram uma mensagem aos Houthis de que os Estados Unidos e os seus parceiros não tolerarão ameaça à liberdade de navegação numa das principais rotas comerciais do mundo. Biden terminou o seu pronunciamento com a ameaça de mais ataques, caso os Houthis não compreendam ou ignorem a sua mensagem. Como é que em menos de 2 meses, os Houthis bloquearam uma importante artéria marítima que liga a Europa à Ásia? Qual é o papel do Irã nas atividades daquele grupo? E o mais importante, será que o recente ataque dos Estados Unidos porá fim aos ataques Houthis? Ou apenas conduzirá a uma nova escalada? Vamos descobrir. Na manhã de 7 de outubro de 2023, militantes do Hamas cruzaram a cerca que separa a faixa de Gaza de Israel. Horas depois, atacaram alguns kibbutzim e um festival de música que acontecia nas proximidades. Mais de 1.100 pessoas foram mortas e 3.000 feridas nas mãos do Hamas naquele dia. Outras 247 pessoas foram raptadas para a faixa de Gaza. Não foi apenas o maior ataque na história do Hamas, mas também o dia mais sangrento na história do Estado de Israel moderno. A escala sem precedentes do ataque do Hamas também provocou uma resposta sem precedentes de Israel. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou guerra. Naquele mesmo dia, a Força Aérea Israelense iniciou bombardeios na faixa de Gaza. 300.000 reservistas foram convocados e o Estado-Maior iniciou os preparativos para entrar no enclave palestino. Mas quando os primeiros soldados israelenses entraram em Gaza, a guerra entre Hamas e Israel evoluiu para um confronto regional mais amplo, entre os Estados Unidos e Israel de um lado e o Irã e o chamado Eixo da Resistência do outro lado. O Eixo da Resistência é uma rede de milícias pró-Irã espalhadas por todo o Oriente Médio, do Líbano à Síria e do Iraque ao Iêmen. O Hamas também é considerado um dos membros do Eixo da Resistência. Portanto, quando os combates entre o grupo e Israel começaram, todos os membros do Eixo da Resistência tomaram partido em solidariedade ao Hamas e ameaçaram ataques contra alvos americanos e israelenses na região. Um desses grupos foi o movimento Houthi no Iêmen. O movimento Houthi, também conhecido como Ansar Allah, ou seja, seguidores de Allah, controla a parte norte do Iêmen, incluindo a capital do país, Sanaa. Para saber a gênese do movimento Houthi de forma mais detalhada, podemos traduzir esse material de 2022 aqui para o Brasil. Como introdução ao tema, deve ser dito que as raízes dos Houthis remontam à década de 1990 e a uma organização chamada Juventude Crente. Inicialmente, concentrava-se em atividades religiosas, mas rapidamente assumiu características de um movimento político, o que o colocou em conflito com o presidente Saleh. Entre 2004 e 2010, as tropas governamentais conduziram vários ataques contra os Houthis. Porém, não conseguiram suprimir as forças rebeldes que estavam escondidas nas montanhas do norte do país. No final de 2011, na onda da Primavera Árabe, o presidente Saleh foi deposto e as novas autoridades do país prometeram aos Houthis concessões e um assento no novo governo. No entanto, essas promessas nunca foram cumpridas. Por isso, em 2014, os Houthis decidiram derrubar o governo e tomar o poder pela força.
Em 4 meses, os Houthis varreram o Iêmen como um rolo compressor, tomando a capital Sanaa, Taiz e entrando em Aden, a antiga capital do Iêmen do Sul. Quando parecia que Aden cairia e os Houthis assumiriam o controle do país, a Arábia Saudita entrou na luta, lançando uma intervenção militar no Iêmen em março de 2015. Os sauditas expulsaram os Houthis de Aden, mas a sua intervenção foi um erro estratégico. Os Houthis mantiveram a parte norte do país sob seu domínio e, mais importante, estabeleceram contatos muito próximos com Teherã. O corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã começou a contrabandear muitos armamentos para o Iêmen, incluindo mísseis balísticos e drones, que os Houthis logo usaram para atacar alvos no interior da Arábia Saudita. O príncipe Mohammed bin Salman, herdeiro do trono saudita e mentor da intervenção no Iêmen, teve de aceitar a derrota. Em 2022, sauditas e Houthis assinaram um cessar-fogo e iniciaram negociações de paz. Elas estão avançando lentamente, mas estão gradualmente trazendo estabilidade. Assim, quando eclodiram os combates entre Hamas e Israel e os americanos começaram a trazer reforços para a região, incluindo 2 porta-aviões, os Houthis não estavam presos em combates contra os sauditas, portanto, livres para escalar a crise. Já em 10 de outubro, 3 dias depois do Hamas ter atacado Israel, o líder do movimento Houthi, Abdul Malik, ameaçou atacar os Estados Unidos se apoiasse uma invasão israelense em Gaza. Não demorou muito para que os Houthis passassem das ameaças à ação. Em 19 de outubro, o destroyer norte-americano USS Carney, operando nas águas do Mar Vermelho, abateu vários mísseis de cruzeiro e drones lançados pelos Houthis. Eles se dirigiam ao porto israelense de Eilat. Nos dias seguintes, os Houthis continuaram seus ataques, mas a maioria dos mísseis e drones foram consistentemente abatidos. Porém, em 27 de outubro, os drones Houthis desviaram do alvo, passaram por Eilat e atingiram uma cidade egípcia vizinha, matando 6 civis. Os Houthis não pararam com os ataques contra Eilat e escalaram ainda mais a crise. Em 19 de novembro, militantes Houthis usaram um helicóptero para apreender o navio Galaxy Leader, que pertence a uma empresa com participação acionária de um bilionário israelense. A partir de então, o conflito Houthi com os Estados Unidos e Israel transformou-se numa guerra naval. Nos dias seguintes, os Houthis atacaram mais navios mercantes que passavam pelo Mar Vermelho. Mísseis balísticos, mísseis antinavio e drones foram usados. Em alguns casos, também houve tentativa de embarque. Embora os Houthis afirmassem que os seus alvos eram apenas navios israelenses, na prática, qualquer ligação indireta a Israel era suficiente para ser vítima de um ataque. O objetivo dos Houthis era claro: bloquear o Estreito de Bab el-Mandeb. Os riscos envolvidos são enormes. Afinal, estima-se que cerca de 12% do comércio mundial e até 30% do transporte global de contêineres passam pelo Mar Vermelho. A porta de entrada norte para o Mar Vermelho é o Canal de Suez, enquanto o Estreito de Bab el-Mandeb, localizado no Iêmen, é a porta de entrada sul. Esse estreito não é tão conhecido como o Canal de Suez, mas tem importância estratégica semelhante. O seu bloqueio significa que os navios que partem de portos europeus para a Ásia não podem atravessar o Canal de Suez e devem fazer a rota mais cara circundando a África, cerca de 10 dias mais longo. Embora os Houthis não tenham uma grande marinha, eles possuem um vasto estoque de armas balísticas, mísseis de cruzeiro, mísseis antinavios e drones. E isto combinado com o fato de que o norte do Iêmen fica próximo do Estreito de Bab el-Mandeb, tornando os Houthis capazes de bloquear esta importante rota marítima. No final de novembro e início de dezembro, os ataques dos Houthis foram tão numerosos que grandes armadores internacionais como Maersk, Evergreen e Hapag-Lloyd retiraram seus navios do Mar Vermelho. Mais de 2.000 navios foram forçados a fazer a rota ao redor da África. Se tal situação tivesse continuado por mais tempo, as consequências econômicas para a economia mundial teriam sido enormes. Os americanos decidiram agir. Em 18 de dezembro, o chefe do Pentágono, Lloyd Austin, anunciou o lançamento da Operação Guardião da Prosperidade. A operação pretendia pôr fim aos ataques dos Houthis e garantir a segurança dos navios mercantes.
Os americanos retrataram o Guardião da Prosperidade como uma coalizão internacional de mais de 20 países, mas a realidade era um pouco diferente. De todos os membros da coligação, apenas Reino Unido e Grécia colocaram um navio de guerra sob o comando americano. França, Itália e Espanha aderiram formalmente à operação, mas se recusaram a colocar seus navios sob o comando dos Estados Unidos. Os outros membros da coligação limitaram-se a trocar informações de inteligência ou a enviar oficiais de ligação. É importante ressaltar que todos os principais países árabes da região se recusaram a participar na operação: Arábia Saudita, Egito e Emirados Árabes Unidos. O único árabe participante da coalizão foi o pequeno Reino do Bahrein, onde a 5ª Frota dos Estados Unidos está estacionada. Os armadores comemoraram o início da operação com um entusiasmo moderado. A Maersk até anunciou um retorno parcial ao Mar Vermelho. No entanto, os Houthis já estavam planejando outra provocação. Na véspera de Ano Novo, os Houthis dispararam contra o navio porta-containers Maersk Hangzhou e depois tentaram embarcar nele. Os americanos foram acionados e enviaram helicópteros para ajudar, esperando que isso fosse suficiente para dissuadir os Houthis. Mas isso não aconteceu. Seguiu-se uma troca de tiros e os americanos afundaram 3 lanchas Houthis. O ataque da véspera de Ano Novo teve consequências graves. Maersk retirou novamente seus navios do Mar Vermelho. Enquanto isso, os americanos decidiram lançar um ultimato aos Houthis. Na manhã de Ano Novo, o presidente Biden reuniu-se com os seus conselheiros. De acordo com o relatório obtido pela Bloomberg por canais não oficiais, ali foi decidido que Washington pediria diretamente aos iranianos que acalmassem a região. Se isso não ajudasse, Biden instruiu os seus conselheiros a preparar uma lista de alvos potenciais e a perguntar aos aliados se eles participariam num ataque aos Houthis. É compreensível que os Estados Unidos tenham procurado Teherã para pacificar a região. O Irã desempenha um papel fundamental na crise do Mar Vermelho. É ele que fornece aos Houthis drones e mísseis balísticos que são usados para atacar navios mercantes. Há também evidências circunstanciais que os iranianos têm influência direta na seleção dos alvos para estes ataques. Na verdade, existe um navio espião Beshrad pertencente ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica nas águas do Mar Vermelho. Os iranianos, porém, ignoraram as mensagens vindas dos americanos. Em resposta a um pedido de desescalada, distanciaram-se dos ataques a navios mercantes e disseram que não tinham controle sobre as ações dos Houthis. A diplomacia com Teherã falhou. Enquanto isso, em 9 de janeiro, os Houthis cruzaram outra linha vermelha. Naquele dia, dispararam mísseis balísticos e drones contra navios de guerra norte-americanos e britânicos. Essa foi a primeira vez desde o início da crise que os Houthis atacaram um navio de guerra ocidental em vez de navios mercantes. Não demorou muito para que Washington e Londres respondessem. Na madrugada de 11 para 12 de janeiro, americanos e britânicos lançaram uma série de ataques contra mais de 70 alvos no norte do Iêmen. A escala do ataque pode ser impressionante, mas parece que as perdas dos Houthis foram relativamente pequenas. Na verdade, poucas horas antes, informações sobre o ataque vazaram para a imprensa ocidental. A fonte do vazamento foram políticos britânicos. Alguns sugerem que foi uma ação deliberada, calculada para minimizar as perdas inimigas. De acordo com esta teoria, o ataque conjunto Estados Unidos-Reino Unido pretendia ser um sinal, uma mensagem, em vez de um nocaute. Independentemente de qual seja a verdade a respeito, assim que as informações sobre os ataques foram divulgadas, os Houthis soaram o alarme e evacuaram algumas bases militares e depósitos de armas. O ataque de sexta-feira ao Iêmen mostrou que os americanos estão prontos para responder com força às provocações dos Houthis. Mas será que os Houthis compreenderão a mensagem americana? Eles irão abster-se de novas provocações ou decidirão trocar golpes com os americanos mesmo assim? E a situação no Mar Vermelho vai se agravar? Por enquanto, a opção de escalada parece ser mais provável. Pouco depois do ataque de americanos e britânicos, os Houthis anunciaram que continuariam os seus ataques. E, além disso, que todos os ativos dos Estados Unidos e do Reino Unido eram considerados alvos legítimos.
No mesmo dia, os Houthis dispararam um míssil balístico antinavio contra um navio nas águas do Golfo de Aden. Por sorte, o míssil errou o alvo por cerca de 400 metros. O navio atacado foi o petroleiro Kalissa, que transportava petróleo russo para a Ásia. O mais bizarro é que até agora os Houthis evitaram atacar navios russos. Parece ter havido um erro de identificação. O petroleiro atacado já pertenceu a uma empresa britânica. Provavelmente, os Houthis concluíram que o navio ainda pertencia a ela. Isto pode significar que, a partir de agora, os Houthis irão caçar não apenas navios afiliados a Israel, mas também ligados aos britânicos e americanos. Assim, continua sendo do interesse de curto prazo dos Houthis continuar os ataques. Afinal, as provocações até agora mostraram que, mesmo com forças relativamente pequenas à sua disposição, os Houthis podem paralisar o movimento dos navios através de uma rota marítima crucial. Isto permite que os Houthis se apresentem como um ator muito mais importante do que realmente são. E assim fortalece o movimento nos cenários doméstico e internacional, especialmente no contexto das conversações de paz com os sauditas. A propensão dos Houthis para aumentar a aposta e escalar ainda mais o conflito se deve ao fato de, após vários anos de bombardeios sauditas, suas forças armadas são altamente descentralizadas. Ao contrário das forças armadas tradicionais, os Houthis não têm grandes bases ou depósitos, cuja destruição esgotou significativamente o seu potencial de ataque. Em vez disso, os Houthis têm centenas, se não milhares, de pequenos postos avançados, armazéns escondidos nas montanhas, em cidades e em aldeias do norte do Iêmen. Como se isso não bastasse, a maioria dos mísseis Houthis são disparados de plataformas móveis, tornando ainda mais difícil destruí-los. Para privar os Houthis de novos ataques a navios mercantes, os americanos teriam de conduzir uma intensa campanha aérea que se arrastaria por semanas. Tal campanha, contudo, implicaria um enorme custo de imagem para a América. Anos de guerra civil e de intervenção saudita fizeram do Iêmen o local de um dos piores desastres humanitários que o mundo já viu desde o fim da Segunda Guerra Mundial. É improvável que Joe Biden, candidato à reeleição este ano, tome uma medida tão arriscada do ponto de vista político e de imagem. Até porque as ações dos Estados Unidos na região carecem do apoio dos aliados árabes. A Arábia Saudita, que ainda tem forças armadas no Iêmen, está se distanciando de Washington. Os sauditas não aderiram à Operação Guardião da Prosperidade, nem apoiaram os ataques aéreos. Riad quer concluir um acordo de paz com os Houthis e retirar suas forças do Iêmen o mais rápido possível. A opinião das ruas também é importante. Se os sauditas apoiassem qualquer ação contra os Houthis, seriam vistos como simpatizantes de Israel e da operação em Gaza. Por razões semelhantes, o Egito também não se junta ao esforço contra os Houthis, apesar das receitas do Cairo provenientes do Canal de Suez já terem caído cerca de 40%. A China, a maior exportadora mundial, também se preocupa com a liberdade marítima global, mas Pequim condenou a campanha dos Estados Unidos. Isto ocorre por dois motivos. Primeiro, os Houthis estão preservando os navios chineses, razão pela qual alguns armadores que continuam navegando na região começaram a configurar os rastreadores dos navios com a mensagem "Todos chineses". A segunda razão dos chineses é semelhante à lógica dos árabes. Qualquer apoio à campanha dos Estados Unidos conflitaria com a oposição chinesa à campanha de Israel em Gaza. No entanto, no longo prazo, minar a liberdade do comércio no Estreito de Mabel Mandeb não agrada os chineses, e Teherã sabe disso. Em contraste, a postura americana mostra que Washington continua a operar a partir de uma posição de poder global hegemônico. Os ataques dos Houthis são um desdobramento da postura dos Estados Unidos em relação a Israel e Gaza. Os Estados Unidos decidiram que não podem permitir ataques tão duros aos seus aliados, pois isso mina a credibilidade americana perante eles e, em consequência, seu status de hegemon global, cuja base é a percepção do poder americano aos olhos do mundo inteiro. Dessa forma, o cenário mais provável neste momento é uma nova troca de golpes por parte dos Houthis e das forças combinadas dos Estados Unidos e do Reino Unido. No
No dia seguinte à operação conjunta, os americanos lançaram outro ataque, desta vez sozinhos, destruindo uma posição de radar que não tinha sido completamente neutralizada. Nos dias que se seguiram, os Houthis acusaram os americanos de mais ataques aéreos, mas os americanos afirmam que não tiveram nada a ver com isso. Enquanto Israel continuar a sua operação em Gaza, o eixo de resistência pró-Irã terá uma justificativa perfeita para novos ataques contra alvos americanos e israelenses. Os americanos, por outro lado, continuarão tendo dificuldade em construir uma coligação, dada a imagem e os custos políticos que isso implica para os seus parceiros no Oriente Médio e na Europa. Ao mesmo tempo, existe o risco de que os combates entre Hamas e Israel se espalhem para o norte e levar a outra guerra entre Israel e o Hezbollah do Líbano. Ataques a soldados americanos no Iraque e na Síria também continuam constantes. O próprio Irã também está tornando-se cada vez mais ousado. Na quinta-feira, 11 de janeiro, o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã sequestrou o petroleiro St. Nicholas, na costa de Omã. O navio já havia sido apreendido pelos americanos por transportar petróleo iraniano em abril de 23. No cenário mais pessimista, tudo isto pode ser um prelúdio para uma guerra aberta entre Irã e Israel, com o envolvimento direto dos Estados Unidos. É certo que ambos os lados querem evitar tal confronto. No entanto, os combates na região, que vem acontecendo há meses, transformaram o Oriente Médio num campo minado cada vez mais difícil de andar, e o risco de pisar numa mina é maior do que nunca.